dois, três. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino António, uma salva de palmas. Por aquilo que me dizem, os lábios estavam totalmente queimados, o nariz não tinha ponta do nariz, portanto estava totalmente queimada. Nos olhos não tinha pálpebras, a pele estava totalmente desfeita. A minha esposa, no dia em que isso aconteceu, não me reconheceu pela cara. Reconheceu-me de outra maneira, mas não foi pela cara. Portanto, se eu hoje tenho estas feições e considero-me com sorte, foi um grande trabalho, foi uma reconstrução. Eles desbridaram uma cara toda, portanto tiraram uma pele toda, reconstrução das orelhas também, portanto fizeram uma reconstrução quase total na cara. Foi um trabalho, sem dúvida, que quem me viu na altura disse que julgava que não era possível. Gonçalo Conceição, 40 anos, bombeiro voluntário em Castanheira de Pera, e mais 4 elementos da mesma equipa passaram a tarde a combater um fogo em Moninhos, concelho de Figueiró dos Vinhos. Quando o fogo ficou dominado e ao perceberem que o incêndio dos Calos-Fundeiros estava a chegar à moita, tiveram permissão para retirar o carro de combate para o seu concelho. Abasteceram a viatura na aldeia de Ana de Avis e tomaram o IC8 em direção à Estrada Nacional que os levaria à moita. Logo ao entrar nesta estrada, ficou tudo tapado e, apesar do fumo, passaram pelo troço do acidente que vitimaria 30 pessoas alguns minutos mais tarde, sem registro de carros parados. Viram um foco de fogo junto da Nacional 236-1 e ainda abrandaram para o combater, mas rapidamente perceberam que eram várias projeções de um incêndio maior que se aproximava pelo lado direito da estrada. Optaram por continuar em direção à moita, para onde tinham sido destacados. Com o fumo mais denso, reduziram a marcha e passaram a guiar-se pelos traços da estrada. Depois de passar o cruzamento para Vilas de Pedro, um Mercedes-Benz com 3 ocupantes embate com violência na roda dianteira e deixa o veículo dos bombeiros imobilizado. Os 5 bombeiros saem em direção ao carro acidentado e sentem imediatamente o desconforto de um calor extremo que lhes derrete as máscaras na face. Os 3 ocupantes do carro não estão reativos e o automóvel incendeia-se. O chefe dá a indicação para se afastarem de ambas as viaturas e para se refugiarem no cruzamento para Vilas de Pedro, por haver ali uma clareira. Nem todos tiveram tempo de colocar os capacetes e os óculos. Tentaram proteger-se com as placas da estrada, revezando-se na posição mais exposta ao calor. Acabaram por ser recolhidos por ambulâncias. Toda a equipa sofreu queimaduras. Gonçalo Conceição não resistiu e faleceu 2 dias depois, no Hospital Universitário de Coimbra. Eu não tenho palavras suficientes para descrever todo o horror que se passou ali. Sentíamos do tamanho de grãos de areia. Sentimos muito pequeninos perante a força daquilo tudo. As mãos estavam totalmente derretidas, parecia cera. Minhas mãos já não tinha unhas, já estava totalmente pendurado. Assim, um cenário de um filme de terror. Mas muito mais tarde foi o meu filho que me viu, que se abraçou a mim, que não chorou, que saiu da ambulância
Veio para a rua, apontou-me o dedo, riste, e disse-me para mim: pai, tu não vais morrer. E saiu. Eu não ouvi mais. Tem muitas horas de helicóptero no carro do avião. Acordo sedado, portanto o corpo ainda não reagia, ainda estava, já tinha consciência das coisas, pronto, mas tudo muito aos poucos. E as primeiras imagens que eu tenho consciente é do meu filho a apontar-me o dedo e a dizer que eu não ia morrer. Foi das primeiras coisas conscientemente que eu me lembro. Quando for para a Castanheira, tenho que passar naquela estrada. E quero parar naquele cruzamento. Quero dizer-lhe, naquele momento, quero dizer que, para quem lá estiver, que foi ali quase que eu fui, mas não fui. Foi ali que eu ia ficando, mas não fiquei. Porque ali é onde eu vou ganhar a maior força, vai ser ali. Claro que me vai lembrar de momentos de horror ali, mas vai ser uma maneira de enfrentar e fazer o luto de tudo, vai ser ali naquele local. Porque se não me comeu ali, não me come mais. Se era para morrer ali, não era a hora, nem era o local. Tudo o que eu tinha nesse dia perdi. Tudo. A pessoa que eu era a 17 de junho morreu juntamente com os meus pais. Essa pessoa não existe mais. No dia 17 de junho, deslocaram-se com Américo Rodrigues, 61 anos, a Góis, a fim de tratarem de assuntos relacionados com as festas de verão da Terra. Iniciaram a sua viagem de regresso a Lisboa em direção ao IC8, mas ao encontrarem a Nacional 2 cortada por uma patrulha da GNR, optaram por seguir pela Estrada Municipal 512. Terão entrado na Estrada Nacional 236-1 em direção ao IC8 numa altura em que a visibilidade já estava bastante afetada pelo fumo e o calor que já se fazia sentir. Ao chegar ao quilómetro 7, o Mercedes-Benz entrou numa curva que começa por ser larga, mas que depois se torna apertada e, perdendo o controlo, bateu violentamente na roda dianteira de uma viatura de combate a incêndios que vinha na outra direção. O ligeiro fez um peão e embateu na barreira do lado direito da estrada. Os 3 ocupantes já não estavam reativos quando os bombeiros se aproximaram. De seguida, o carro começou a arder e os bombeiros afastaram-se das 2 viaturas. Eu tinha sido mãe há muito pouco tempo. O meu filho tinha 4 meses e meio, quando os meus pais faleceram. E 15 dias depois dos meus pais falecerem, eu separei-me. E, portanto, tudo aquilo que eu acreditava que iria ser um futuro risonho, deixou de ser. A minha vida teve que mudar toda, radicalmente. Quando eu digo que perdi tudo, perdi os meus pais, da forma que perdi, sem aviso. Perdi o colo que eu iria necessitar naquele momento da minha vida, pois eu estava a separar-me. O apoio que eu poderia ter com o meu filho desapareceu. A estabilidade que os pais dão aos filhos deixou de haver. Tive que tomar conta da empresa dos meus pais, porque
meu pai viveu 30 anos para aquela empresa. Trabalhava sábados, domingos, segundas, terças, quartas, quintas. Nós chamávamos-lhe o bunker. Era o bunker dele. E de repente vejo-me dia 20 a tentar manter o negócio dos meus pais e não despedir pessoas e não fechar portas e deixar de ser o alimento de mais 4 ou 5 famílias. O cérebro daquela empresa não existe mais. Eu não tenho uma pessoa que me diga, olha, o pai fazia assim, porque é que não faz assim? Olha, isto é assim, eu trabalho com aquele, com aquele, com aquele. Não tenho ninguém. Tenho que descobrir a pulso e com muitas falhas nas descobertas, não é? É muito difícil de pôr uma empresa a andar assim. Porque o know-how desapareceu. Só para dizer que eu venho da indústria farmacêutica, os meus pais estavam na indústria da confecção. Não tem nada a ver. Por verem o fogo aproximar-se de Pobrais pelo lado da sua casa, José Esteves, de 52 anos, e a mulher, Anabela Esteves, de 47, decidem retirar os carros para um lugar mais seguro. José parte num Fiat Punto e Anabela segue-o num Peugeot 106. Quando saíam da aldeia, vem a prima, Anabela Araújo, 39 anos, que parte no carro com Anabela Esteves. Os dois carros saem de Pobrais pela Nacional 236-1, mas assim que se apercebem da confusão que havia nesta estrada, viram logo na primeira saída à esquerda. Seguem pelo ramal da estrada antiga e, ao chegarem à barraca da Boa Vista, optam por virar à direita com intenção de seguir para Figueiró dos Vinhos. Ao aproximarem-se do cruzamento, apercebem-se que a Nacional não oferece segurança e entram por um caminho de terra batida, mas acabam por voltar para trás. Regressam à barraca da Boa Vista e viram à direita por uma estrada antiga, quase paralela à estrada nacional. Também esta estrada estava com fogo. Decidem fazer inversão de marcha e voltam pela terceira vez ao cruzamento de barraca da Boa Vista. Neste ponto, separam-se sem explicação. José Esteves vira à direita em direção às Várzeas, mas Anabela e a prima voltam para a Nacional. O Peugeot 106, onde seguem as primas, fica parado no lado direito do rail. O corpo de Anabela Esteves foi encontrado dentro da carrinha de uma outra família de Pobrais, também vitimada no momento. O corpo de Anabela Araújo foi encontrado do lado de fora dessa carrinha, junto à porta traseira que ainda estava aberta. Fui à procura da minha mãe, ninguém sabia me responder. Onde é que ela estava? Simplesmente tinham dito que ela tinha fugido. Foi aí que, quando fui dar com aquela catástrofe lá na estrada, que aquelas pessoas todas carbonizadas. E fui lá e foi quando deparei que o carro dela lá estava, e mais uns quantos carros e umas pessoas carbonizadas no chão. E depois aí vim-me embora e quando cheguei aqui outra vez à aldeia, disse às pessoas o que lá estava. Quanto tempo esteve na estrada? Uns 10 minutos a ver aquilo tudo. E havia uns poucos carros. E quando cheguei lá ainda estava um corpo a arder. Era uma confusão. Só passado uns dias é que uma pessoa pensa melhor e é que cai na realidade. Como é que têm sido esses 5 meses? É um dia de cada vez, uma pessoa tem que se levantar aos poucos. Mas sem se ir ao chão muitas vezes? Uma pessoa não pode baixar os braços. Uma pessoa tem que lutar, porque senão não pode desistir.
Sabe, eu sempre acreditei que nós éramos cidadãos do mundo, entende? Somos filhos da nossa terra, mas cidadãos do mundo. E hoje eu sinto que a nossa terra, por vezes, tem que ser mais amada por nós. O nosso lar, aquilo que chamamos a nossa terra é o nosso lar. Que o nosso lar tem que ser mais cuidado, tem que ser mais amado, mais estimado. Da mesma forma como a nossa família. Hoje eu dou muito mais valor à família, entende? E isso não é uma frase feita, é mesmo isso. É quando a gente perde, é quando a gente sente mais falta. E se arrepende. Se arrepende de muita coisa que não fez, muita coisa que não falou, muitos abraços que não demos. E é esse sentimento de humildade que a dor traz. Seguramente que estão ainda numa fase muito recente, está agora a fazer 6 meses, que é, enfim, considerado o período em que ainda podem ocorrer reações muito vivas àquilo que aconteceu. Haverá, porventura, pessoas que só agora vão começar a ter o impacto mais forte do que sucedeu. E, naturalmente, dada a dimensão, dada a restrição até da área geográfica em que aquilo se consumou, e estou-me a referir concretamente ao acidente na estrada 236, tem todos o potencial para desencadear realmente uma reação emocional muito forte e, pode-se dizer, um síndrome pós-traumático. Não me parece inapropriado estar a falar de uma situação desse género. Bianca vai na cadeira de criança ao lado da avó, nos bancos traseiros. Gina vai ao volante e Marcelo ao seu lado. Quando desceram pela rua principal de Nudeirinho, estava tudo a arder. E ao passarem pelo tanque, Marcelo vê um grupo de pessoas, mas não se lembra de ver nem o seu pai, nem o avô. Continuam a fuga, seguidos por mais 2 automóveis. Alguns metros mais à frente, com fumo denso e fogo na estrada, Gina fica novamente sem visibilidade e, ao tentar fazer inversão, bate num dos carros que os seguiam. Opta por recuar, em marcha atrás, e muda-se para outra faixa de rodagem. Os 2 carros prosseguem e saem de Nudeirinho. Quando inicia o retorno em marcha atrás, o carro cai para a berma lateral com a vegetação a arder. Marcelo tenta retirar a irmã pela frente, mas como estava presa pelo cinto da cadeirinha, não conseguiu. Teve dificuldade em abrir a porta, mas acabou por sair e tentou retirar Bianca pelo exterior, mas a porta traseira estava trancada. Com o calor do incêndio, acabou por se afastar. Marcelo voltou a Nudeirinho em choque e com queimaduras. O alcatrão da estrada estava derretido e queimava-lhe os pés. Encontrou o pai no tanque. Gina também conseguiu libertar-se. Chamou pela mãe, mas não teve qualquer resposta. Afastou-se do carro e, depois de uma tentativa falhada, acabou por fazer parar um automóvel que passava em direção a Nudeirinho. Atirou-se para o interior, pedindo que socorressem a sua filha e a mãe. O condutor saiu e tentou aproximar-se do Toyota, mas não conseguiu. Fugiram em direção ao tanque, onde se juntaram ao grupo. Gina foi levada para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra, onde ficou internada 1 mês. Ouvia-se essencialmente o som do fogo e eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu, quando entro em pânico, começo a gritar, grito muito, e a minha avó também era. E por acaso, ela, nos últimos momentos, ela não falava. Não falou, não gritou, não disse nada. Uma das coisas que me espantou muito foi isso. Tanto ela como a minha irmã, como uma criança. A última coisa que a minha irmã disse à minha mãe foi... Questionou-lhe, o que é isto, mamã? Foi a última coisa que ela disse. A minha avó não disse nada. A última imagem que eu tenho da minha avó é ela a tentar abrir a porta dela e a porta não abria.
É difícil estar aqui e se nós nos calarmos por instantes e ouvir este silêncio. Esta casa antes não era assim. Andava sempre aqui uma criança a brincar de um lado para o outro. Era a minha avó sempre a falar, ela falava muito, ela gostava. E eu também, falávamos muito, todos. A minha mãe, todos. E agora é só isto que nós temos. É silêncio. Em Sarzedas de São Pedro, um grupo numeroso de carros com mais de 30 pessoas decide sair da vila, na sua maioria em direção a Castanheira de Pera, por verem o fogo aproximar-se. Nelson Nunes, 32 anos, sai de casa com os pais, mas perto do café de Sarzedas, pede a uma pessoa amiga para transportar o casal. Volta atrás e recolhe o irmão António, 41 anos, e a mulher deste, Eliana, de 38, juntamente com o cão da família. No carro, um Peugeot 206, acabam por levar ainda o vizinho, Paulo Silva, de 36 anos. No acesso à Nacional 236-1, o carro acabou por sair da estrada pelo lado esquerdo. Terá ficado imobilizado e os 4 ocupantes, mais o cão, saíram e continuaram a pé pela estrada. O carro ficou totalmente destruído pelo fogo e o grupo foi atingido por um fluxo de calor extremo. Morreram não muito longe do automóvel, à porta do cemitério de Sarzedas de São Pedro. Quando chegámos ali ao pé da rotunda, estavam lá os meus avós, estavam a chorar e depois nós tentámos ir, mas já não passámos da Estrada Nova. Depois vimos muita gente que tinha passado e falavam que havia muitos carros a arder e muitas pessoas já. E depois ficámos sem saber nada até às 8 e tal, 9 da noite. Quem é o Hugo agora, depois disso? Diferente. Não, mais triste. É mais complicado. Todos os dias penso nisso. O que aconteceu é complicado. Tem medo? Ainda tem muito? Sim. Quando foi o 15 de outubro, como é que foi ver aquilo na televisão? Foi complicado. E depois também, nessa altura, começou um aí perto e pensámos que ia acontecer a mesma coisa. Houve um senhor que é o meu fornecedor de lenha, que é lá de cima de Morte d'Água, que me veio logo cá a desenrascar. Bem, eu não desisti do negócio, houve muitas pessoas que me incentivaram e que me ajudaram a recomeçar o negócio. O homem veio cá e ajudou-me. Passado os 4 meses, ardeu tudo ao senhor. O meu fornecedor de lenha, o homem perdeu tudo. Lá assim mesmo, Morte d'Água, em Santa Combadão, o senhor perdeu tudo. Boa pessoa que me ajudou e depois aconteceu isto ao homem. Como é que foi ver os incêndios de 15 de outubro? É o país que temos. É o país que temos. Nossa. Já aconteceu o que aconteceu e depois volta a acontecer. É o país que temos. Não foi tomadas medidas nenhumas. Supostamente não devia ter acontecido outro Pedrógão. E aconteceu.
E mais pessoas morreram. Medidas foram tomadas nesse tempo. Quantas mais tragédias terão que acontecer para começarem a ser tomadas medidas? A ver, vamos, eu gostava de acreditar que sim. Mas tenho as minhas reticências. Não sei. Arder-se, podia arder casas, podia arder tudo. Agora, morrer pessoas numa situação destas é inadmissível, impensável. Se isto voltar a acontecer, é sinal que nós não aprendemos nada com isto. Se uma coisa parecida destas tornar a acontecer em Portugal, foi preciso morrerem 106 ou 107 pessoas. Se isto não serve para abrir consciências e para desbravar caminho naquilo que é verdadeiramente necessário para haver uma proteção civil, porque, como diz o nome, já é para proteger os civis. Se isto não servir para isto, não sei o que é que mais serve. Isto tem que se unificar esforços, tem que todos pensar no mesmo sentido. Todos têm que fazer o seu papel e todos temos que compreender que isto tem que mudar. Os políticos, quem nos representam, não se entendem, não perceberam a dimensão da tragédia, não perceberam o momento histórico em que nós vivemos, não estão a perceber que quando vão a debate, e nós sentimos ali que a discussão não é a tragédia de Pedrógão, é o orçamento do Estado, que a discussão não é a tragédia de Pedrógão, o que está por trás são as próximas eleições, nós estamos a perder enquanto país. Estamos a deixar, então a âncora nos puxa para baixo. Aquela oportunidade de pôr os dois pés no chão, chegamos numa situação no limite e vamos dar o salto e vamos recuperar o fôlego, não. Continuamos a ser, porque eles não perceberam ainda que esse momento é hoje, é agora, então não é o que já existe. O que fazer já existe, é o como. Os nossos representantes não representam o momento atual da nossa sociedade. É o momento que nós precisamos para traçar o futuro. Não está a acontecer isso. Continuamos a discutir coisas pequenas. Não há mudança de fundo. Há uma dor profunda que está presente nas pessoas e que tem sido comatada de diferentes formas. Aqui teremos que, depende da forma como o indivíduo, a pessoa, está a lidar e o tipo de sofrimento por que passou, é diferente perder um filho, perder um pai, perder um irmão e perder um familiar mais distante, um tio, um sobrinho, etc. E isto é difícil de estabelecer uma graduação e, ao mesmo tempo, uma avaliação, e a nível do grupo e da comunidade local. E aí há pessoas que têm optado pelo afastamento, pela, não digo solidão, mas pela forma de luta individual, de um sofrimento que é feito ou de forma privada ou pela religião, com o apoio do Senhor Padre ou de pessoas conhecidas, e há outros que o têm feito participando na coisa pública, no coletivo. Agora, por outro lado, isto tem sido uma situação específica porque tem tido muitos episódios. Não só há os acontecimentos de outubro, que obrigam a reviver, um situar, como há os próprios relatórios que têm que ser feitos, claro, como há agora a decisão da Comissão de Avaliação dos Valores das Indenizações, como há agora a questão dos feridos, com a introdução mais um elemento do Instituto de Medicina Legal. Portanto, há um conjunto de solicitações e uma presença no espaço público, que é o ritmo do próprio acontecimento e das suas consequências, mas que tem efeitos nas pessoas e na comunidade como um todo, porque a comunidade não é a mesma, vai há muito tempo até à sua recuperação, nunca será como antes, claro. Se partimos do princípio que houve 64 mortes naquela ocasião, enfim, estamos a falar de realmente localidades muito reduzidas, onde os laços entre as pessoas são também muito fortes. E, portanto, mesmo aqueles que não possam não ser parentes, digamos assim, familiares de algum dos falecidos, sentem a perda com a mesma intensidade, porventura, em alguns casos, maior do que pessoas que tenham laços familiares. Não é?
o olhar para a frente, que é, de uma maneira geral, aquilo que as pessoas muitas vezes falam quando sentem uma perda, por mais forte que ela seja e mais próxima que ela seja, que é tentar encarar o futuro, ultrapassar a dificuldade. Numa situação tão dramática e tão violenta como essa, é às vezes muito difícil, porque o futuro está vazio, tem poucos personagens, tem poucos protagonistas, e, portanto, reconstruir um futuro a partir de pouco é muito mais complicado do que quando as pessoas, apesar de tudo, têm uma possibilidade de reconstrução de novos laços, novas realidades, enfim, outras motivações para viver, etc. E, naturalmente, que é compreensível que a situação em si deixe uma marca mais significativa, não é? Isto é uma ferida que vai ficar aberta durante muitos anos. Não só para mim, como para todos os colegas que viveram isto, de alguma maneira, para a população em geral. Nunca mais se esquece uma coisa destas. Mas a vida vai se encarregar de meter isto para um canto e de irmos buscar quando for preciso e tornar a arrumar outra vez. Porque até em memória dos que faleceram, é bom que isto não se esqueça, e o nosso dever é não fazer esquecer isto. É manter-nos cá resilientes, resistentes e dizer: basta, isto não pode tornar a acontecer. Toda a gente me pergunta isso: como é que vai ser o teu Natal? Não sei. Provavelmente vou decidir na véspera. Meu filho vai saber quem eram os avós. Muito bem. A alegria que a minha mãe tinha com ele. Todos os dias a minha mãe ia cá à minha casa. Todos os dias. O meu pai, se sabia que o neto estava em casa dele, às 7 da tarde estava em casa, que era um milagre. Então costumava chegar às 10 da noite. Tinha mesmo, tenho que ir para casa que eu tenho que ir ver o Leonardo. Adinho, Benfica. Adinho, olha o vovô. Quando cresceres vamos ao Benfica. O vovô vai-te levar ao Benfica e tu vais ser um grande benfiquista. Adinho, Benfica. Ela era muito boa pessoa. Era uma pessoa muito especial para mim. As mães são todas especiais, não é? Mas sempre cuidou de mim. Nunca me faltou nada, digamos assim. Fazia o que estava ao alcance dela para me ver feliz. Onde ela estiver, está a olhar para mim, por isso. Os bens, as terras. Cuido disso tudo a pensar nela. Ajudavam-me em tudo. Falava com eles de tudo. Às vezes ainda não acredito muito bem que é verdade. Ainda fico à espera que voltem. Às vezes fico a pensar sem querer em coisas para quando chegar a casa falar com eles. Só depois é que me lembro que não estão lá. A minha irmã era uma criança muito amigável, desde pequena. Pequena? Ainda era pequena e vai ser sempre.
Era uma menina muito dada, gostava muito de falar, gostava muito de brincar, gostava muito de cantar, gostava muito de dançar. O Luís era o melhor que nós tínhamos, eu e o pai dele. Fizeste-me ver a claridade do mundo e a possibilidade da alegria. Tornaste-me indestrutível, porque, graças a ti, não termino em mim mesma. Entretanto, foste-te, e eu fiquei, finita, mas não foste, porque me habitas para todo o meu sempre.